Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a crise de energia, riscos de racionamento, alta dos preços dos combustíveis e a polêmica quanto à exploração de recursos minerais em terras indígenas. Eu converso com Edio Lopes, deputado federal pelo PL de Roraima, presidente da Comissão de Minas e Energia. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise, e boa noite, telespectadores da nossa Gazeta. Bem, deputado, eu gostaria de começar falando sobre a crise de energia, né? Há muitas discussões entre a comissão e o governo, há questionamentos com relação ao trabalho preventivo que foi feito. Eu queria saber hoje, com a situação que o país enfrenta, se o senhor vê risco de racionamento, de mais aumento da tarifa, qual é a sua perspectiva em relação à crise? Denise, o cenário é desanimador. Nós caminhamos a passos largos para termos um racionamento de energia no Brasil, porque os números não permitem dúvidas. Eu, às vezes, vejo setores do governo com otimismo que nós não conseguimos vislumbrar. Se você pegar o cenário de hoje e comparar com o cenário de 2001 ou de 2014, eu diria para você que, na questão hídrica, o cenário hoje nos aparece ainda pior do que aqueles dois períodos que todos nós sabemos quais foram os resultados. A diferença, um pouco favorável, é que hoje nós temos um parque de geração elétrica em outras fontes, como termo, eólica e outras, muito mais expressiva do que 2001. Mas o setor de fornecimento de energia a partir das hidros é bastante desolador. É só você ver a situação, por exemplo, de Ilha Solteira, que é uma das maiores hidrelétricas do país. Nós hoje, meados de setembro, nós estamos com 322 metros de altura desse nível para o mar, quando o mínimo é 314. Então, nós chegaremos no limite que nós teríamos que realmente desligar as turbinas de Ilha Solteira. Eu estou falando apenas de Ilha Solteira, mas esse quadro se repete em quase todas da região centro-oeste e sudeste. Agora, deputado, o que a comissão pode fazer para colaborar com o governo no monitoramento de toda essa situação? O senhor acha que tem outras alternativas, além do que o governo vem fazendo? Primeiro, elevar a tarifa, porque o custo aumentou mesmo pelo uso das termoelétricas, e acionar ao máximo as termoelétricas. Tem outra opção? Veja bem, nós não podemos falar da crise atual sem voltarmos às crises anteriores. O que aconteceu lá atrás, Denise? Lá no apagão, chamado apagão do FHC, nós vimos em 2001 que o governo se mobilizou muito forte no acompanhamento e no combate aos efeitos da crise energética naquele período. Eram todos os ministros, reuniões diárias, até o próprio presidente participava. No momento, nós estamos vendo um acompanhamento tímido por parte do governo. Parece que o governo está esperando um milagre acontecer agora no mês de setembro, outubro, coisa que os indicativos climáticos não nos permitem, né? Então, eu não posso aqui, em sã consciência, debitar essa crise ao governo atual. Muito embora o governo atual esteja pecado capital de não estar buscando investimentos expressivos para evitarmos futuros racionamentos de energia. Perfeito. Agora vamos falar um pouco de outra questão que tem dado dor de cabeça para o brasileiro, que são os combustíveis. Nós tivemos o presidente da Petrobras participando de uma sessão na Câmara para dar explicações do porquê de a gasolina está subindo tanto e outros combustíveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que o Congresso ainda pode tomar medidas para tentar baratear o preço dos combustíveis e medidas que não iriam desagradar o mercado. Se discute muito a questão da tributação. O senhor acha que algo vai ser feito nesse sentido? Veja bem, seria uma discussão muito simplória nós debitarmos apenas a questão tributação, sobretudo ICMS,
o alto custo da gasolina e dos demais combustíveis e do gás de cozinha no Brasil. Seria simplista demais. Se você pegar, o telespectador pegar agora, eu vou fazer aqui uma conta de papel de padaria, como dizemos no interior, se você pegar hoje, qual é a composição do preço da nossa gasolina? Algo ao redor de 33% é a gasolina quando sai da Petrobras. Aí você inclui aí mais ou menos 27%, que é o ICMS do Estado, mais 12% que é CID, PIS e COFINS, portanto você já vê que os tributos federais não são tão pouquinhos quanto o governo quer nos fazer crer. Depois você ainda tem mais 10%, 12%, que é a remuneração de quem está transportando esse combustível por todo o Brasil e a margem de lucro dos postos. Portanto, é por demais simplório nós jogarmos a culpa apenas no ICMS. É preciso termos a coragem e a determinação de rediscutirmos o Pacto Federativo. Nós precisamos redescobrir uma fórmula em que a repartição dos tributos nacionais tenha seja mais justa, vamos dizer assim. Agora, deputado, isso passa até pela reforma tributária que se imaginava que pudesse ocorrer de uma forma mais ampla, a questão da discussão da fusão de tributos, a revisão das regras do ICMS, e essa reforma não deve acontecer, né? Pelo menos ficou mais difícil com a reforma do IR, não é? Um ano pré-eleitoral, o ano que vem não é de se esperar grandes modificações no cenário, principalmente no legislativo, né? E agora, nós não podemos discutir essa questão de forma isolada, como o presidente Bolsonaro quer. Por quê? Porque o ICMS, quando foi criado lá atrás, nas regras atuais, o ICMS hoje é um dos maiores sustentáculos da economia dos estados e dos municípios. Você, pura e simplesmente hoje, retirar, vamos dizer, 50% da carga tributária referente a ICMS implicará fatalmente que mais de 4 mil municípios, além de que muitos estados irão à bancarrota. Portanto, nós temos que rediscutir essa questão muito mais ampla. Agora, deputado, todos ao redor da mesa, não adianta jogar a culpa só no Estado, nós temos que ver isso. Tem a questão, inclusive, do dólar, que continua subindo, hoje avançou novamente, que entra no cálculo do preço dos combustíveis. Agora, deputado, que tipo de colaboração que a Câmara, que o Congresso pode dar no sentido de reduzir preços? O senhor vê condição de colocar alguma coisa em matéria tributária? Veja bem, Denise, a dificuldade que eu falei de discutir essa questão tributária de forma isolada, apenas envolvendo estados e combustíveis. Precisa ser um pacto, a rediscussão do Pacto Federativo. Nós convidamos o presidente da Petrobras, a Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, numa decisão inteligente, acabou levando essa audiência para o plenário da Câmara, e nós esperávamos, a nossa expectativa é que o presidente da Petrobras nos trouxesse muito mais subsídios. E você falou em dólar. Eu acho que um dos grandes erros no preço de combustível brasileiro é a dolarização do nosso combustível. Porque se nós temos alguns itens na cadeia de produção do petróleo que é 100% dolarizada, mas nós também temos muita coisa nesse processo que não é dólar, é real. Por exemplo, transporte, a folha de pagamento e por aí vai. O que nos parece, Denise, é que nós temos uma Petrobras que pertence ao povo brasileiro, ou grande parte ao povo brasileiro, é uma estatal que recebe incentivos nacionais, mas a Petrobras quer agir como se fosse uma Shell, como se fosse uma Exxon. Às vezes, até na vanguarda dos interesses econômicos dessas grandes empresas que são essencialmente privadas. O grande problema é a reação do mercado financeiro, porque é uma empresa de capital aberto também. Rapidamente, nós temos 30 segundos. Esse talvez esteja um nó da questão.
né? A Petrobras parece que ultimamente tem se dedicado muito mais a dar lucros aos seus investidores do que cuidar propriamente de interesses nacionais, e aí eu acho que está o grande pecado da nossa Petrobras. É preciso nós revermos tudo isso, e nós queremos aproveitar o que aconteceu na Câmara antes de ontem, fazermos disso aí um grande debate nacional. É isso, fechamos o nosso tempo, nem deu para falar da questão do garimpo em áreas indígenas, mas eu agradeço a participação de Edio de Souza, que é deputado federal pelo PL de Roraima e presidente da Comissão de Minas e Energia. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, Denise. Laerte.